professores, professoras, coordenadoras, sejam muito bem-vindas a mais um desenvolvimento de ATPC da Semana B, que a Diretoria de Ensino, através do Núcleo Pedagógico, oferece e oportuniza para que todos nos empenhemos cada vez mais nos nossos estudos, nas nossas formações continuadas em serviço, porque é esse o foco aqui. Conversar sempre sobre as práticas de ensino, os materiais que envolvem o nosso currículo, enfim, os temas sempre abordados referentes ao ensino e à aprendizagem. Hoje nós vamos fazer uma ATPC voltada para a retrospectiva formativa, fazendo um balanço geral do que foi desenvolvido nesse ano de 2022. E aqui nós já delimitamos que nas semanas de 5 a 9 de dezembro, essa ATPC deverá ser assistida, conversada, compartilhada, discutida, e no final dela tem uma pequena proposta que talvez, se a EFAP não mudar nada, né, de 19 a 23 de dezembro, vocês retomam esse mesmo arquivo para poder fazer, então, um desdobramento dessa formação proposta. Como objetivos de hoje, nós vamos destacar a importância da leitura realizada pelo formador, professor, que é aquela em voz alta, e realizar uma breve exposição dos temas abordados nas ATPCs Semana B, desenvolvidas no ano de 2022, tendo como foco a perspectiva pedagógica, relatando assim uma síntese das formações em serviço e destacando os objetivos, os conteúdos, as leituras e as referências bibliográficas para possíveis retomadas. Conteúdos de hoje é a leitura propriamente dita, a leitura em voz alta, a leitura que nós, enquanto formadores, realizamos, né? Nós, enquanto professores em sala de aula, realizamos, e ela é uma leitura já institucionalizada, já conquistada por toda a rede, e não pode cair no esquecimento e nem deixada de lado. E as atividades desenvolvidas, então, nas ATPCs das semanas B. Eu trago aqui um excerto indicado por Angela Kleiman, que é uma estudiosa, uma pesquisadora, que fala sobre leitura e que embasa muitos dos nossos trabalhos, muitos dos nossos estudos. Em que se baseia a leitura? No desejo. Essa resposta é uma opção. É tanto o resultado de uma observação como de uma intuição vivida. Ler é identificar-se com o apaixonado ou com o místico. É ser um pouco clandestino, é abolir o mundo exterior, despertar-se para uma ficção, abrir o parâmetro do imaginário. Ler é muitas vezes trancar-se, no sentido próprio e figurado. É manter uma ligação através do tato, do olhar, até mesmo do ouvido. As palavras ressoam. As pessoas leem com seus corpos. Ler é também a transformação de uma experiência de vida e esperar alguma coisa. É um sinal de vida, um apelo, uma ocasião de amar sem a certeza de que vai amar. Pouco a pouco, o desejo desaparece sob o prazer. Vejam a profundidade disso, releiam, retornem a olhar, porque diz muito sobre leitura. E por falar em leitura, a atividade 1, sempre reservada para esse nosso momento de apreciação, de ouvir, de conhecer outros mundos, outros autores. Eu escolhi o livro Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, de Jahide Arraes, uma coletânea de 15 cordéis que todas as escolas receberam, a diretoria de ensino também recebeu para o seu acervo,
É um livro muito bacana, muito gostoso de manusear. Ele é todo em papel reciclável, tem imagens lindíssimas aqui, com destaque, logicamente, para o que remete aos cordéis, né, as xilogravaduras. E eu apresento para vocês a autora, essa belíssima cearense de Juazeiro do Norte, uma escritora, uma cordelista e poetisa que nasceu em 91, é muito jovem ainda, mas tem um vasto campo aí de títulos publicados, são mais de 70, entre literatura de cordel e dentre eles 4 livros já publicados. Acabou criando também o Clube de Escrita para Mulheres, porque é uma ativista, é uma nordestina negra ativista, vale ressaltar, e não poderia ser diferente numa família onde tanto o pai como o avô foram cordelistas e xilogravadores. E para vocês, eu escolhi o cordel transcrito por ela, criado por ela, Carolina Maria de Jesus, porque foi um dos livros que eu li no ano passado, né, enquanto a pandemia estava no auge. Então, no meu afastamento, né, social, eu me deparei com esse livro, com esse diário, melhor dizendo, que se transformou num livro e que falou muito, né, da vida de alguém que vem para São Paulo, para a capital, melhor dizendo, em busca de melhores condições, que nem sempre alcança ou que enfim alcança, mas que por algumas razões acaba perdendo. E Carolina Maria de Jesus foi uma delas. É uma autora consagrada, já falecida, mas que através do cordel da Jarrid nós vamos entender um pouco da vida de Carolina. Carolina Maria de Jesus. Essa é uma escritora que já foi ignorada e durante a sua vida foi também muito explorada, mas por muitos hoje em dia é com honras adorada. Sua história verdadeira começou em Sacramento, na rural comunidade. Foi de Minas um rebento, era o ano de 14, ainda 1900. Pouco tempo se passava desde o fim da escravidão e, portanto, o que existia era a dor da servidão. O racismo dominava, espalhando humilhação. Sua mãe era solteira, pela igreja excomungada, pois o homem era casado e findou abandonada com a filha para criar e por muitos execrada. No ano de 37, Carolina então mudou para a capital São Paulo, onde muito trabalhou, construiu seu barraco e ali se instalou. Na favela Canindé, sua vida foi sofrida. A maior luta diária era a busca por comida, uma vida esfomeada, sempre muito deprimida. Carolina ainda tinha 3 filhos para cuidar, todos de pais diferentes, pois jamais quis se casar, só pensava em liberdade para fazer seu desejar. O que mais ela gostava era ler, era escrever, sendo o maior passatempo e registro do viver. Nas palavras mergulhava para assim sobreviver. Como era catadora, pelos lixos encontrava o papel e o caderno, que por fim utilizava como o famoso diário, onde tudo registrava. Tudo o que a sucedia na favela onde vivia, Carolina prontamente em relatos escrevia, irritando seus vizinhos e causando agonia. Nem por isso ela parava, precisava escrever e sonhava com o sucesso, com dinheiro para comer, pois a vida da favela ela não queria ter. Num tal dia, por acaso, um jornalista apareceu na favela onde morava, Carolina e os filhos seus. Ele ouviu a confusão e a escritora conheceu. No momento, Carolina, com a escrita ameaçava: "Vou botar no meu diário." Carolina assim gritava, o jornalista interessado
foi saber o que rolava. Então soube dos cadernos que Carolina escrevia. Ficou muito impressionado com o valor que ali continha, e depois de muita espera, o seu livro aparecia. Foi o quarto de despejo, o primeiro publicado, um sucesso monstruoso, tão vendido e aclamado. Carolina fez dinheiro com o livro elogiado. Sua obra era importante pela vil realidade que ali estava exposta, tal ferida da cidade, a favela e a pobreza, de Carolina a verdade. Por causa do sucesso, do dinheiro que ganhou, Carolina finalmente da favela se mudou, numa casa de tijolos, com seus filhos habitou. O problema, no entanto, era a grande exploração. Carolina se sentia como fosse na prisão, pois bem mais ela queria, enfrentando impedição. Desejava até cantar. Mais um livro ela escreveu, Casa de Alvenaria, cheia de relatos seus sobre a vida que mudava e o que mais lhe aconteceu. Mas aí não gostaram, pois imensa hipocrisia, pois Carolina contava os males da burguesia e o amargo esquecimento logo mais se chegaria. Carolina até tentou, publicou material no ano de 63, mais 2 livros afinal, mas estava ignorada, novamente marginal. E de novo catadora, acabou no sofrimento. Só depois de sua morte teve reconhecimento, com Diário de Bitita, grandioso documento. Recomendo que pesquise muito mais dessa escritora, que era mãe, era poeta, era forte e inspiradora, e ainda era uma artista com talento de cantora. Por racismo e elitismo, pouco dela hoje se fala, mas tamanho preconceito, seu legado jamais cala. É por isso que eu lembro e meu grito não entala. Carolina é um tesouro para o povo brasileiro, é orgulho para as mulheres, para o povo negro inteiro, referência como exemplo de valor testamenteiro. Muito mais há publicado sobre a vida da escritora, os seus livros de poemas, de provérbios pensadora. Abra o seu conhecimento, que ela é merecedora. E por fim, com muito orgulho, o cordel já vou fechando. Com sinceridade espero que termine interessando, se você não conhecia o que estive aqui contando. Carolina eternamente, uma imensa inspiração, uma força grandiosa e também validação. A mulher negra escritora que despeja coração. Esse foi o cordel, então, da Jarride, mas eu ainda termino com metade de uma página, trazendo um pouquinho mais sobre Carolina Maria de Jesus, que nasceu em Sacramento, Minas Gerais, em 1914, e foi uma importante escritora brasileira. Filha de analfabetos, começou a estudar aos 7 anos e precisou largar a escola no 2º ano, mas aprendeu a ler e a escrever. Em 1937, sua mãe faleceu e Carolina decidiu se mudar para São Paulo, onde construiu sua própria casa utilizando madeira, papelão e outros materiais. Para sustentar a família, ela saía à noite para coletar papel, guardando revistas e cadernos antigos que encontrava. Em suas folhas, Carolina escrevia sobre sua vida na favela e seu dia a dia, somando mais de 20 cadernos com testemunhos de seu cotidiano. Um desses cadernos deu origem ao livro mais famoso, Quarto de Despejo, publicado em 1960, traduzido para mais de uma dezena de idiomas e vendido em mais de 40 países. Carolina aspirava a se tornar cantora e atriz, mas faleceu em 1977, vítima de insuficiência respiratória. Fica aí a dica, então, de vocês, além de explorarem mais cordéis deste livro, conhecerem também, se é que já não conhecem, o Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Enfim, vamos então
para um pedacinho, uma pequena gota desse oceano chamado leitura, trazendo aqui a importância desse instrumento nosso, verbalizado, e que em todas as salas de aulas, em todas as formações das diretorias de ensino, essa leitura realizada por nós não pode deixar de lado. Que importância tem ela na nossa vida e na vida de quem ouve? Porque quem lê também está interiorizando muita coisa, e quem ouve está tirando suas constatações. Nós fizemos aqui um apanhado geral. São 2 quadros trazendo todas as leituras que eu e a Tamires, que nos dedicamos a desenvolver as ATPCs das semanas B, trouxemos para vocês. Desde o nome do livro, o nome do título, né, do lido, que autores são esses, que gêneros são esses e em que datas aconteceram. Nós abrimos lá em fevereiro a primeira ATPC da semana B, do livro Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas, né? Com a leitura de Seja o que você quiser ser, minha filha, da Ruth Manus, uma autora muito nova, muito bacana, muito extrovertida, e a crônica foi o ponto que gerenciou aí a nossa leitura. Em março, do livro Perdas e Ganhos, nós trouxemos Procurando o Tom, da Lia Luft, que também foi uma crônica, é um gênero muito gostoso de ser lido, e nós estamos abordando aqui de uma forma bem generalizada os gêneros que mais nos satisfaz, porque a escolha da leitura é a escolha própria, né? É uma escolha única. Em abril, nós ofertamos a ATPC, trazendo do livro Rewards and Fires, o livro é de Joseph Rudyard Kipling, mas o tema, né, o título é o Si, um poema. Por coincidência, o Si também se tornou o título da Poesia que Transforma, de Braulio Bessa, mas foi através de um cordel, da ATPC de maio. Em maio ainda, que desenvolvemos essas 2 ATPCs, nós trouxemos do livro Contos de Outrora para Jovens de Agora, Passinho por Passinho, da Rosane Pamplona. Esse livro traz um emaranhado de narrativas de teor filosófico. Em maio ainda, já no último dia, né, basicamente no último dia do mês, nós trouxemos como tema a ATPC Brincar, e nenhuma leitura em voz alta foi selecionada, porque na própria ATPC, no desenvolvimento da própria ATPC, tínhamos ali leituras generalizadas de trechos de filmes, trechos de desenhos, então consideramos que a leitura já estava embutida no transcorrer da ATPC. Em junho, do livro Mitologia Viva, Aprendendo com os Deuses a Arte de Viver e Amar, nós trouxemos de Victor Salles, Sísifo, o mais astuto dos mortais que tentou enganar a morte. Desculpe. São narrativas de mítica, né, ou mito, que é mais conhecido. E ainda no mês de junho, trouxemos também de Augusto Cury, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, onde o tema ficou em torno de bons professores possuem metodologia, professores fascinantes possuem sensibilidade. Em julho, uma TPC foi realizada, trazendo como gênero o relato de experiências, de Paulo Freire, né, que é um autor consagradíssimo, é o nosso patrono da educação. Um dos capítulos desse livro foi lido e o livro trazia como título a importância do ato de ler. Bem, em agosto nós tivemos do livro Porta de Colégio, O Incêndio de Cada Um,
Afonso Romano de Santana, que vem a ser, né, um escritor consagrado também, marido de Marina Colasanti, para quem não sabe. E nós trouxemos aí no gênero a crônica novamente, para trazer um pouco de leveza, porque a crônica ela traz consigo a característica de relatar, né, acontecimentos da vida cotidiana. A partir do meio do ano, né, desse mês de setembro, nós fomos autorizados a gravar e transmitir uma ATPC da semana B, que se desdobra para a próxima semana B dentro do mês. Então, de 5 a 9 de setembro e de 19 a 23 de setembro, nós trouxemos do livro No Limiar do Silêncio e da Letra, traços da autoria em Clarice Lispector, a leitura de Um Homem. É um romance, né? Talvez não tanto divulgado e explorado nos anos iniciais, mas vamos lembrar aqui que nós estamos trazendo leituras para profissionais, para adultos. Então, o romance foi muito bem-vindo. Já na semana de 3 a 7 de outubro e de 24 a 28 de outubro também, nós trouxemos um conto brasileiro de Rubem Alves, também consagradíssimo no nosso meio educacional, do livro Pimentas. A leitura intitulava-se como Onde está a minha esperança? Já no mês de novembro, de 7 a 10 e de 21 a 25, nós trouxemos das Pipocas Pedagógicas 3, que é, na verdade, um compilado de temas, de títulos, né, criados por organizadores da Unicamp, que são a Cristina Maria Campos e Guilherme Duval Toledo Prado. Nós trouxemos um cordel escrito pelo professor Wilson Queiroz, intitulado como Alfabetização Diaspórica. E para hoje, né, como eu acabei de ler, foram apresentados para vocês esses, não os 15 cordéis, né, mas foi apresentado o livro contendo 15 cordéis, intitulado como Heroínas Negras Brasileiras em 15 cordéis. A leitura escolhida foi Carolina Maria de Jesus, da autora Jarride Arraes, e o cordel fechando o ano dessas nossas ATPCs. Então, vejam que foram diversos gêneros, diversos livros, gostos próprios, meu e da minha colega Tamires, mas que tentamos trazer uma variedade de gêneros e de títulos para que vocês se apropriassem do estilo dos autores, da época que essas leituras foram produzidas e dessa forma tentar enriquecer um pouco mais as nossas próprias formações. Tem colegas, inclusive, que dizem, né, a gente não vê a hora de que a ATPC aconteça para a gente saber que leitura vai ser trazida. E isso eu acho que traz uma grande alegria para o formador, né? Querer saber o que é que vem aí de leitura, porque isso é um momento de prazer. A leitura tem que ser prazerosa. E nessa linha, né, do prazer, nós vamos agora trazer um pouco de especificidades dessa leitura que é realizada por nós, professores, diante das nossas formações, diante das nossas aulas, né? Que é, como eu disse, uma conquista institucionalizada nas formações dos anos iniciais e que, de alguma maneira, isso foi sendo pulverizado, foi sendo plantado, tanto nos anos finais como no ensino médio. Nós sabemos de escolas que não começam as suas formações ou as suas aulas sem antes fazer uma leitura, né? E essa leitura em voz alta, ela se apropria da nossa boca para a gente falar em nome do autor. Bom, por que ler em todas as formações? Nós, né? Professores especialistas em currículo ou em todos os dias nas aulas, no caso dos professores. Bem, sempre que um professor ou um formador lê para a turma ou para o público-alvo ali, ele vem revelando
múltiplas possibilidades que os textos oferecem. A gente vai conhecendo e explorando narrativas, lugares, né? E lugares estes que a gente projeta só mesmo no pensamento, mas muitas leituras nos faz viajar. Nós conhecemos personagens, autores, nós temos a oportunidade de nos encantar com a leitura. E esse é o principal foco, né? Ele tem todo um pano de fundo, toda uma segunda intenção, mas eu digo que o encantamento com a leitura começa nesse momento e nesse lugar. A leitura, como prática social, ela pode ser ensinada em diversas situações. Por exemplo, comentando o que foi lido, levantando e explicitando hipóteses, debatendo ideias. Atitudes como essas compõem o chamado comportamento leitor, que é aquilo que nós tanto almejamos nos nossos estudantes. E quiçá em alguns colegas, né, que meio que abandonam esse comportamento e fazem as coisas de qualquer jeito. Nós temos que ter, né, esse comportamento porque somos ali uma vitrine para os estudantes. Não podemos jamais esquecer disso. E com a ajuda dos mais experientes, que são outros professores, né, de mestrado, de doutorado, de curso de especialização, dos pais em casa que são alfabetizados, outros responsáveis, é através de nós e desse povo que está lá em casa que esse comportamento começa a ser desenvolvido. A gente vai então assumindo o papel de condutores desses ouvintes para esse mundo que se revela fantástico. É preciso ter em mente sempre isso, não pode ser perdido, que a leitura tem que ter uma intenção. Não basta simplesmente fazer uma sessão por dia sem o propósito comunicativo. Nós precisamos ter isso em mente. Por que é que eu estou lendo para outra pessoa? Eu tenho que ter um foco, um propósito propriamente dito. Quando o professor lê, ele tem de considerar sua ação como uma prática social, que além de entreter, emocionar, informar, divertir, ela precisa também estar focada nos objetivos didáticos a que ela se destina. E aqui, como um exemplo, eu posso trazer que é o diferenciar a linguagem escrita da falada, ou mesmo conhecer o estilo de um autor. Isso várias e várias formadoras do Letra e Vida nos trouxeram no passado e a gente não pode abandonar isso nesse presente e num futuro muito próximo. Como é que a gente então organiza esse momento de leitura, dessa leitura diária, dessa leitura em voz alta? Nós precisamos primeiramente termos o portador em mãos, o portador desse texto, aonde ele está escrito. É no livro, é no jornal, é na revista, é no e-book. Então, se eu tenho isso em mãos, eu já comecei bem, eu já comecei corretamente. Se eu leio com folha sulfite na mão, quem está vendo não está vendo o portador. Eu preciso apresentar o autor, falar um pouco dele, falar um pouco da sua trajetória de vida, do local onde escreveu, do ano, do momento histórico o qual viveu. Eu preciso explorar um pouco o título dessa leitura que eu vou trazer, e para isso, essa leitura vai requerer de nós formadores, nós professores, algumas particularidades. É preciso fazer uma pesquisa detalhada sobre o autor, o ilustrador, para enriquecer o repertório dos ouvintes e servir de base para as escolhas que todos farão futuramente. Nós precisamos ensaiar a história, e esse ensaio tem que ser em voz alta, com ritmo, gestos próprios de leitor, e eu não estou dizendo aqui de dramatização ou coisa do gênero. Tudo isso está a serviço da produção de sentidos, que ao ler
nós passamos para frente. A escolha dos textos requer cuidados especiais. Devem ser obras bem escritas. Estas obras, eu enfatizo aqui, da esfera literária. A qualidade se faz ainda mais necessária, pois a leitura em voz alta é uma porta fundamental para que os pequenos e os grandes entrem no mundo letrado e para que todos assimilem os aspectos da estrutura textual. É recomendável evitar aqueles em que a transmissão de uma moral supere a qualidade literária. Então vejam que um texto literário pode trazer inúmeros benefícios, um repertório maior, um ganho em palavras, um ganho em conhecimento que outros títulos, talvez não tão bem escritos, possam trazer também. Outro cuidado é em relação ao vocabulário. Não se troca e nem se simplifica as palavras. Cada uma delas contribui para a beleza do texto literário e se estabelecem relações acerca dos termos que não conhecemos para ampliar nosso repertório. Por fim, numa abertura afetiva dos encontros formativos, aqui, por exemplo, numa atividade de trabalho pedagógico coletivo, a tão conhecida nossa TPC, ou em alguma orientação técnica, que é a OT, nós realizamos a leitura. Essa leitura em voz alta, envolvendo a literatura brasileira e ou estrangeira. São momentos que, além de terem a finalidade de acolher aquele que chega, ouve, com palavras, imagens, sentidos provocados pelos textos verbais e não verbais, também tem se revelado bastante potente para a formação de leitores no contexto da formação continuada. Ao partilhar um pouco do processo de escolha do livro, o autor, etc., o leitor se revela enquanto sujeito sensível que tem algo a dizer, por meio de palavras outras que não as suas, como também narra suas experiências, sejam relacionadas à temática do livro, ao impacto que o autor tem em sua vida, ou como o mesmo chegou em suas mãos, despertando no ouvinte o desejo pela escuta, pela troca do livro, por adquiri-lo ou mesmo saber mais sobre o autor. Bem, vamos então ao panorama das ATPCs desenvolvidas em 2022. Como eu disse, lá em fevereiro nós iniciamos, ela terminou na semana de fevereiro e adentrou para a primeira semana de março, onde nós trouxemos o currículo em ação, explorando materiais de apoio. Notem que em todas essas apreciações de cada slide que virá agora, nós temos a data, o título, o link para se assistir novamente, os objetivos, os conteúdos e as referências bibliográficas. Aqui nós exploramos um pouco o currículo em ação, um material novo que acabava de chegar, onde ele está situado na forma digital, porque a forma física já está nas escolas, para tanto os professores como os estudantes. Nós exploramos um pouco para compreender a estrutura desse material, apresentamos o currículo em ação, os dois tipos, para professores e alunos, e, enfim, demos o pontapé aí para que esse material estivesse de acordo e de uma forma bem leve nas salas de aula. Já no mês de março, nós trouxemos a sondagem sobre o sistema de numeração decimal, onde a EFAP inicialmente nos ofereceu uma formação para apresentar o material na versão preliminar de um documento orientador, que ali trazia tanto a língua portuguesa como a matemática e alguns itens importantes para que essas duas sondagens acontecessem ao longo do ano, que são 5 no total, de uma forma bastante tranquila e bastante compreensiva.
De 4 a 8 de abril, nós trouxemos o Planejando a Semana de Estudos Intensivos, que é a tão conhecida SEI nossa, né, nas escolas, orientando assim o que acontece nessa semana de estudos intensivos, demonstrando, através da exploração da plataforma CAED, as habilidades que estão em defasagem, relacionando essas habilidades em defasagem com algumas atividades do material Aprender Sempre, que é um material complementar, né? Trazendo aí um emaranhado de atividades diversificadas para dar suporte para que as habilidades sejam desenvolvidas de uma maneira também um pouco mais confortável. Desculpem. Já na semana de 2 a 6 de maio, nós trouxemos uma TPC focada em análise de escritas numéricas e algumas sugestões de atividades. Então, aqui, diante daquele documento orientador ainda, nós analisamos algumas escritas numéricas que acontecem após a realização do ditado de números. Também categorizamos segundo o documento orientador, não são hipóteses, né, de escritas numéricas, mas são níveis que as crianças vão perpassando ao escreverem, ao se confrontarem, né, com a escrita de números, e trouxemos algumas sugestões para o avanço das escritas quando não são ainda convencionais na vida das crianças. Desculpe. De 16 a 20 de maio, a TPC da semana B foi voltada para aprendendo perímetro, área e configuração retangular através do geoplano, mas não somente com ele, porque antes da utilização do geoplano, nós também trazemos o estudo, né, as apreciações de figuras através da malha quadriculada, né, da folha quadriculada, bem conhecida no nosso meio também. Então, ali foram desenvolvidas algumas ideias sobre a configuração retangular, que é, né, o pontapé inicial para que as crianças, de modo geral, os estudantes, calculem a área e o perímetro, né, de objetos, depois futuramente estabelecendo a relação, né, do que se aprende na escola com o que está na vida do cotidiano, e a exploração do geoplano, né, que é um instrumento que ajuda bastante na funcionalidade, né, das laterais aí, das áreas e dos perímetros. Então, se a escola não tem um geoplano, ele está aqui do lado, né, é um material resistente, com pinos, e o trabalho para a construção dessas áreas e desses perímetros são feitos a partir de elásticos. E de 30 de maio a 3 de junho, nós trouxemos o brincar, né? Uma ação tão importante e tão essencial na infância, onde a nossa colega PEC de Educação Física foi convidada, trazendo então algumas reflexões sobre a importância do brincar na infância, né? A priorização do faz de conta na vida dessas nossas crianças dos anos iniciais, e ela fez um compilado aí de jogos simbólicos e explorou a imaginação infantil. Foi uma TPC bem gostosa, bem dinâmica, bem focada no momento, né, da vida infantil que as nossas crianças passam. De 13 a 15 de junho, nós trouxemos a síndrome de burnout, porque era algo que estava afetando e ainda está, infelizmente, muitos colegas, muitos profissionais, né? Nós trouxemos um pouco do que é essa síndrome, o que é que ela abarca, o que é que ela afeta, né, na vida de cada um de nós, que sinais ela mostra através do corpo e da mente, né, que profissionais estão sendo acometidos por ela e que num momento de necessidade, num momento de consciência, quem é que nós devemos procurar para que essa síndrome não fique instalada para sempre na nossa vida.
De 27 de junho a 1º de julho, nós trouxemos como título Práticas em Aulas Alicerçadas nas ATPCs do primeiro semestre de 2022, onde retomamos, né, fizemos uma espécie também de retrospectiva das ATPCs realizadas no primeiro semestre e, diante dessas ATPCs, o que professores, né, de algumas escolas da diretoria Campinas Leste puderam explorar, puderam aproveitar dessas orientações e desenvolverem com as suas crianças, né, na intimidade de cada sala de aula. E nós tivemos aí um compilado bem bacana, algumas escolas que nos mandaram material, nos mandaram fotos, vídeos, foi muito bacana, foram 15 escolas, se eu não me engano, que nos mandaram esses recortes, né, do que aconteceu lá, e nós ficamos muito felizes e agradecidas por isso. Sintam-se abraçadas as professoras, os professores e as coordenadoras que ajudaram a compor, né, essa ATPC do final do semestre, do primeiro semestre. De 8 de agosto a 12 de agosto, nós trouxemos a avaliação da fluência em leitura, que na verdade foi mais um bate-papo, um compartilhar de ideias de um curso que as duas colegas Tamires e Dilma participaram, né, oferecidos pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e esse curso alicerçou, né, trouxe subsídios e alguns detalhes importantes para que a avaliação da fluência em leitura acontecesse também de uma forma mais consciente, alguns detalhes importantes que não podiam deixar de ser ditos, né? Então, foi a colega Tamires que trouxe essa ATPC para compartilhar com vocês algumas particularidades do curso que ela participou. Já de 22 a 26 de agosto, nós trouxemos a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que é a UBMEP Mirim, onde nós fizemos uma espécie de leitura, né, mas uma leitura compartilhada do regulamento, melhor dizendo, né, do regulamento dessa UBMEP Mirim, que é diferente da UBMEP geral, que os anos finais e o ensino médio participam. Trouxemos também ali alguns materiais didáticos importantes para alicerçar também no apoio da participação das crianças na Olimpíada de Matemática. A adesão não foi a esperada, mas até que tivemos, né, uma gama de escolas aí participando com seus estudantes. E como é que essa UBMEP entraria na rotina semanal do professor, de uma maneira que também não atrapalhasse de forma alguma as aulas de matemática, pelo contrário, que ela viesse para enriquecer essas aulas que já são tão bem desenvolvidas no dia a dia. De 5 a 9 de setembro e de 19 a 23, nós trouxemos a 9ª Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo, que é a conhecida FECESP, na categoria Mirim, porque até então para nós não era aberta, né, para as crianças e sim para os meninos adolescentes e os jovens estudantes. Então nós trouxemos também uma leitura compartilhada do regulamento da FECESP, que nós estamos conversando então desde setembro desse ano, para que vocês amadureçam a ideia de fazerem a inscrição para 2023. Ela vai acontecer somente em 2023. De 3 a 7 e de 24 a 28 de outubro, trouxemos experimentos nas aulas de Ciências da Natureza, partes 1 e 2, para trazer uma parte prática diante da leitura do regulamento da FECESP, da 9ª FECESP, e aqui nós trouxemos um disparador, né, para que os professores vejam, observem que não é nada complicado trazer um experimento, seja na área de Ciências da Natureza, seja na área de linguagens, ou seja na área de Ciências Humanas, algo relacionado a essas três áreas,
para que a escola possa participar dessa mostra, dessa feira de ciências, que para o aluno, para o estudante, é uma coisa assim inesquecível, né? É uma experiência muito válida, muito rica e que eles vão levar para a vidinha deles inteira. De 7 a 10 de outubro e de 21 a 25 de novembro, nós trouxemos o futebol, a Copa do Mundo e múltiplas possibilidades de aprendizagem, onde, a partir desse tema, né, do futebol, que agora a gente está perpassando pela Copa, o que nós podíamos fazer e podemos, né, realizar através de um tema e trazendo uma interdisciplinaridade no sentido de leitura, de escrita, de resolução de situações problema, de outras áreas, inclusive de convivência, a partir então desse tema que é o futebol, tão difundido no nosso país, tão gostado, tão significativo na vida de cada um. E hoje nós encerramos com essa retrospectiva formativa, fazendo esse balanço geral e trazendo para vocês que nada é em vão, né? Todas essas realizações têm um objetivo, um ou mais, né? Tem vários conteúdos relacionados, uma vasta pesquisa, um vasto estudo com as referências bibliográficas, e nós não poderíamos deixar de fazer esse balanço geral e trazer, né, rememorar com vocês esses temas tão bem explorados. Fica aqui o recadinho, né, que vocês não esqueçam que a próxima TPC, então, da semana B é de 19 a 23 de dezembro, se a EFAP não mudar nada em relação a isso. E nós deixamos então aqui o convite para que vocês escolham uma dessas ATPCs, que a gente disponibilizou todos os links aqui, uma TPC que traga valor, que mereça ser revista por vocês, que o tema chamou a atenção, então que vocês possam trazer um novo significado ao rever essa TPC, porque cada vez que a gente revê alguma coisa, que a gente lê novamente o mesmo livro, assiste novamente ao mesmo filme, nós aprimoramos as primeiras impressões que tivemos. Não se esqueçam também, né, de registrar a presença de vocês lá na sede, na Secretaria Escolar Digital, pelo link que fica aqui disponibilizado. E eu, Lucimara, encerro para vocês aqui com uma mensagem, uma sutil mensagem, né, que é Carpe Diem, de Walt Whitman, que é aproveite mesmo o seu dia. Aqui fica a mensagem para vocês lerem na intimidade do momento que vocês estiverem assistindo. Eu não vou ler em voz alta, mas fica para vocês como um brinde aí, né, um brinde na essência mesmo, para que a gente possa brindar, né, um final de ano prazeroso, um final de ano que foi consolidado com tantas conquistas, com um sofrimento, logicamente, né? Fica o nosso abraço aqui, as nossas boas festas de final de ano, de mim, da Dilma, da Angélica, da Tamires. Nós só queremos que o ano que vem estejamos juntos novamente, para poder desenvolver outras atividades com vocês, nos aproximarmos cada vez mais de vocês e estreitar esses laços que, além de profissional, é de amizade verdadeira. Nosso abraço, fica aqui então a nossa imagem, né, a nossa foto, nosso abraço para vocês todos, e até o ano que vem, se Deus quiser. Nosso agradecimento geral fica, claro, para o nosso dirigente, a nossa coordenadora, as supervisoras que acompanham a nossa equipe e a cada uma de nós mesmas, para vocês todos. Até a volta!